Olá, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e hoje temos connosco a professora Isabel Estrada Carvalhais. É professora, como eu estava agora a dizer, mas também deputada ao Parlamento Europeu. Nós hoje vamos ter um programa ligeiramente diferente, mas no final vamos perceber que tem tudo a ver com os nossos objetivos. O Vai Dar Uma Curva é um programa que fala sobre gastronomia, turismo e vinhos de território. Por isso, acho que é a pessoa ideal para falarmos do território e percebermos principalmente como é que a Europa nos vê e como é que nós podemos ver a Europa. Isabel, muitíssimo obrigado por estar aqui connosco. Obrigada eu, é um prazer estar aqui no Vai Dar Uma Curva com o Rafael e com todos os que depois nos acompanham. Obrigada. Muito obrigado. Isabel, eu vou começar, queria dividir isto em duas partes e queria começar mesmo por uma pergunta muito direta, que é aquilo que acho que ainda ao fim destes anos todos de pertencermos à Europa, ainda há muitas dúvidas do que é que faz um eurodeputado. O que é que faz um eurodeputado? Ora bem, eu acho que em geral quando respondo a essa questão até sou bastante incompleta. E eu então, porque me apercebi que o Rafael poderia fazer essa provocação, essa pergunta, até sistematizei alguns pontos, porque eu acho que, pelo menos nesta oportunidade que me é dada, é importante que as pessoas percebam de facto o que é que nós fazemos. E um eurodeputado, ele está sobretudo presente de uma forma diária em tudo aquilo que são processos de decisão e também de formação de opinião que pretendem traduzir aquilo que é o mandato do Parlamento Europeu em determinados dossiês, em determinadas matérias. Portanto, seja pela apresentação de propostas de emendas a relatórios que estão em curso, seja pela análise de emendas para eventual coassinatura, porque não se coassina nada sem termos, obviamente, presente as implicações das emendas que nos são propostas por colegas, sejam eles do nosso grupo político, sejam apresentadas por outros grupos políticos, seja na elaboração dos seus próprios relatórios, como eu estou a fazer neste momento, com um relatório de iniciativa própria na Comissão das Pescas e um outro relatório de iniciativa que é extremamente importante relativamente à visão de longo curso para as zonas rurais na Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, seja como relatora principal desses relatórios ou como relatora sombra. O que é que isto significa? Todos os grupos políticos indicam sempre o seu relator, mesmo quando não é o principal, para se pronunciar também, para no fundo fazer um relatório alternativo através de emendas ao relatório principal. Seja na elaboração de propostas de textos de compromissos, porque quando nós estamos a negociar, quando temos um relatório, esse relatório tem que ser negociado com outros grupos políticos e, portanto, nós temos que olhar para as emendas que são apresentadas e temos que procurar consolidá-las, integrá-las de alguma maneira, com as nossas próprias emendas, naquilo que nós chamamos textos de compromisso. E, portanto, nada se faz, e é por isso que é um processo muito, muito trabalhoso, porque leva tempo, nada se faz sem esse debate, sem essa troca, muito complexa, porque tem o nível técnico da discussão técnica e depois tem também o nível político da discussão política, e cada grupo tem as suas linhas vermelhas, tem os seus valores, tem os seus objetivos também políticos para alcançar. Seja também na participação ativa na agenda das comissões, em que eu neste caso tenho assento, e eu estou com assento em duas como efetiva e uma como suplente. Seja na participação ativa na agenda das reuniões dos grupos de trabalho do meu grupo político, porque depois o próprio grupo político tem subcomissões relativas, por exemplo, à Comissão da Agricultura, então eu tenho que estar no Working Group do SD para a Agricultura, no Working Group do SD para as Pescas. Portanto, isto são sempre reuniões em que temos que estar e temos que participar de uma forma ativa, porque temos que dar conta do trabalho que andamos a fazer. Como é que nos posicionamos sobre o trabalho dos outros colegas, até porque muitas vezes há relatórios que eles estão também a tratar que têm implicações diretas naquilo que são os nossos interesses nacionais e, portanto, também é a função do eurodeputado levar para essas reuniões mais pequenas dos grupos, dos subgrupos de comissão, essas preocupações de âmbito nacional. E não só, portanto, não tem que ser só de âmbito nacional. Depois temos ainda que estar presentes com uma participação ativa na agenda do próprio grupo político, portanto, o grupo político S&D, neste caso, os socialistas e democratas europeus, quando se reúne com todos os seus deputados, independentemente das comissões onde estamos. E, portanto, muitas vezes também há determinados temas em que não só estamos a ouvir, é certo, temas da saúde ou de engenharia ou de inteligência artificial, noutros
que têm a ver com os dossiês que nós estamos a tratar ou com as comissões em que estamos presentes, também temos que dar a nossa opinião, dar conta do que é que está a acontecer, do state of the art, do que é preciso fazer. E tudo isto tem que ser também continuamente complementado com reuniões com os diferentes agentes da sociedade civil. Eu devo dizer aqui que a função do lobby é uma função reconhecida que acontece todos os dias no contexto das instituições europeias. Nós simplesmente temos é que declarar todas as reuniões que nós temos e, sobretudo, quando temos um determinado dossiê, como eu tenho agora, por exemplo, das zonas rurais, é muito normal que confederações europeias ou federações nacionais de agricultores, de produtores, de qualquer país, quando digo nacionais, não é só portuguesas, italianas, francesas, espanholas, queiram marcar reuniões connosco. E eu tenho que os receber, eu tenho de os ouvir. Ouvir não é comprometer-me. Estar com eles em reunião é dar-lhes a conhecer aquilo que eu pretendo que sejam as principais linhas do meu trabalho neste dossiê e é também ouvir naturalmente as reações deles, quais são as suas preocupações, aquilo que eles gostariam que de alguma maneira ficasse também integrado neste relatório, mas sem nenhum tipo de compromisso se ficará ou não. E, portanto, temos que ouvir todos, temos que ouvir os sindicatos, as ONGs, as federações patronais, sejam quais forem os stakeholders, sejam quais forem os players que são relevantes para determinado dossiê. Para além deste trabalho em Bruxelas, depois há também todo um trabalho local. Ou seja, eu procuro sempre, quando cá estou, e eu costumo estar cá às sextas-feiras e ao fim de semana, eu procuro, pelo menos nesse espaço de tempo, ter também um contacto com diferentes agentes locais. Eu valorizo muito, em particular, o contacto com as escolas, porque acho que é um trabalho, uma oportunidade que eu tenho de ajudar a reforçar nas escolas aquilo que é o papel da Europa, do projeto europeu, aquilo que são os temas por excelência que agora estão a ser discutidos, como o Pacto Ecológico Europeu. Portanto, eu faço isso com um extraordinário gosto. É também dever do eurodeputado, enfim, os deveres não estão escritos em lado nenhum, mas faz parte do nosso cardápio de obrigações de trabalho, aceitarmos as entrevistas que nos aparecem. Portanto, quando me surgem entrevistas, sejam de revistas de especialidade da área agrícola, ou sejam... vai dar uma curva. Ou vai dar uma curva. É também meu papel estar disponível para colaborar com os órgãos de comunicação. Também tenho que organizar os meus próprios eventos em Bruxelas. E muitas vezes sou a organizadora ativa, outras vezes sou convidada para ser uma co-organizadora, ou tenho de estar presente e, portanto, também preciso de preparar as minhas comunicações, as minhas intervenções, porque as minhas intervenções aqui já não são aquilo que a professora Isabel Carvalhais pensa no contexto de uma determinada disciplina que lecionava na Universidade do Minho. O objetivo agora aqui é que eu mostre também aquilo que é relevante para o meu grupo político, para o meu país, para aquilo que é, no fundo, o meu trabalho parlamentar. E diria-me assim, agora o Rafael podia dizer, bolas, mas isso também não acontece tudo ao mesmo tempo. Mas eu posso lhe dizer que às vezes isto acontece tudo no mesmo dia. No mesmo dia. Ou seja, há uma reunião de sombras que nós dizemos para um determinado relatório em que temos de negociar os tais compromissos, que já tem na base as emendas que nós apresentamos e que outros colegas apresentaram. Depois, se calhar, a meio da manhã ou na hora do almoço, em vez de almoçarmos, temos que encaixar ali um momento para termos um webinar, até porque depois há esta diferença de horários entre Bruxelas e outras partes da Europa. Ou então aproveita-se para receber, e eu não gosto muito de almoços de negócios, confesso, não tenho muito, e portanto prefiro receber num ambiente mais ascético, mais profissional, um conjunto de stakeholders que estejam lá e que queiram ser recebidos naquela hora de almoço, e portanto lá se vai o almoço. Da parte de tarde é capaz de haver um webinar em direto aqui com uma escola de Braga. Entretanto, pode haver uma reunião, por todas as semanas há reuniões ou das comissões de trabalho, ou dos próprios grupos políticos, ou das tais subcomissões dentro do nosso grupo político, portanto não para. Eu diria assim, isto cada um faz o que quiser, neste sentido, não é? Mas depois, e deve acontecer. Exato, mas quem quiser trabalhar... pode, digamos que trabalho não falta, e é um trabalho muito estimulante, muito interessante, de grande aprendizagem, é extraordinário, mas é contínuo, é exigente e é 24/24. Portanto, não há de facto aqui grande margem para folgas.
Mas também lá está, como eu sempre disse, isto deve ser encarado como uma missão. Portanto, quando estamos aqui, pensamos, neste período de 5 anos, temos que dar tudo por tudo, porque é uma oportunidade também extraordinária que temos sei lá, em condições absolutamente excepcionais, termos uma voz mais presente na defesa daquilo que são os interesses das nossas populações. Isso é inestimável. Apesar desta apresentação que fez e que vê-se que realmente há muito trabalho, e já vamos a seguir falar sobre isso, sobre o impacto que este trabalho tem depois na realidade, o que é verdade e o que dá a sensação é que, por exemplo, vamos comparar duas coisas. Temos um debate parlamentar na Assembleia da República em Portugal. E os telejornais dedicam os primeiros 15 minutos a apresentar correm as bancadas todas e agora cada vez mais vai ser cada vez mais tempo, mas apresenta sempre o resumo da posição de cada uma das bancadas e nós vamos entendendo o trabalho que eles vão desenvolvendo. Isso não seria necessário também fazer o mesmo com os eurodeputados? Ou seja, quando nós sabermos, através de notícias diárias, do que é que os nossos eurodeputados estão a fazer na Europa, não acha que também seria uma boa forma de conhecermos melhor o trabalho que desenvolvem? Há um trabalho imenso a fazer ainda na nossa relação com a Europa. E, ao fim de todo este tempo, e nós entramos para a União Europeia, para as Comunidades Económicas Europeias, naquela altura, em 86, ao fim deste tempo toda a Europa continua a não ser fashion, a não ser trendy do ponto de vista da comunicação social. E, portanto, lá vem um outro caso, um ou outro assunto que desperta algum interesse, etc., mas de facto é muito difícil, e eu devo dizer isto um bocado a brincar, mas bastante a sério, que às vezes parece que nem durante a campanha das eleições para as europeias parece que se fala da Europa. Porque também há uma tendência, lá está, para ver tudo na perspectiva nacional, naquilo que interessa para o país. Eu, por um lado, percebo isso, sem dúvida, mas por outro, acho que depois todos nós, ou a grande maioria, eu procuro não cair nesse registro, mas noto que a grande maioria se deixa cair nessa armadilha. E, portanto, faz-se uma pergunta ou há uma oportunidade em falar sobre o que é que o Parlamento Europeu está a defender, portanto, qual é o seu mandato enquanto instituição, e o mandato desta instituição é muito complicado, porque implica o tal processo negocial com diferentes grupos políticos. Ou pergunta-se sobre qual é que é, não o mandato do Parlamento, mas a posição do seu grupo político, e a pessoa que está a responder imediatamente leva aquilo logo para o plano da política nacional e para criticar o governo, ou para criticar o partido X ou o partido Y, etc. E, portanto, também não ajudam nessa pedagogia, não ajudam nesse processo de mostrar o que é que o Parlamento Europeu está a fazer. Depois os próprios jornalistas, de uma maneira geral, enfim, eu acho que vai havendo um esforço e cada vez temos mais jornalistas especializados em assuntos europeus, mas que se calhar também não encontram um grande espaço, eu diria, junto dos seus órgãos de comunicação, para fazerem, enfim, para dar grande visibilidade ao mundo europeu. E, portanto, eles acabam também por provavelmente se sentirem limitados naquilo que são as suas peças jornalísticas. E de facto é um bocadinho isso, quer dizer, as pessoas, é quase um circuito vicioso, um círculo vicioso, porque as pessoas não se sentem muito motivadas para ouvir falar da Europa, acham qualquer coisa distante, complicada, ou depois os processos de codecisão entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia também são coisas um bocadinho que as pessoas acham que são complicadas. Como não há grande apetência por parte do cidadão em ouvir falar destas questões, também não se lhes fala delas. E, portanto, isto depois acaba por ser uma bola de neve. Se falar também não vai haver... Exatamente. E eu acho que as oportunidades que vão existindo, e temos visto na televisão portuguesa, enfim, nos canais tanto público como privados, há alguns esforços nesse sentido, com programas até muito interessantes para mostrar a Europa. Passam fora de horas. Em horas, por acaso, alguns não. Eu acho que nesse sentido até isso já está a mudar um bocadinho. Alguns não passam fora de horas. Eu digo fora do prime time, ou seja, sim. Aos fins das manhãs de fim de semana e tudo. Sim, eu entendo. Alguns ainda acontece isso, fora de horas, portanto, muito tarde, ou de facto em horários que não são os mais apetecíveis. Mas eu acho que há um percurso que já está a ser feito, mas tem que ser intensificado. E essa intensificação não pode ocorrer só quando há
campanha eleitoral para as europeias, já é muito tarde. Isto costuma ser o Carnaval, começa-se a preparar na quarta-feira de cinzas do ano anterior. É um bocadinho assim, quer dizer, nós queremos que as pessoas compreendam o que é que fazem os eurodeputados, não há de ser depois, nos 15 dias de campanha, com um programa em direto a partir de Bruxelas, em que, como eu me recordo, os eurodeputados que lá estavam basicamente nem tiveram a oportunidade de falar. Portanto, eu agora vejo isto de uma maneira diferente. Eles estavam ali a assistir com os seus assistentes parlamentares e só uns 3 ou 4 que eram chefes de delegação, de alguma maneira, que estavam lá a falar. É muito redutor, porque aqueles 15, 20 minutos, uma hora que seja de programa, não ajudam, é que às vezes até são acaba por ser mais dominado por uma pessoa que gosta de falar mais, ou que, enfim, que é mais... Se impõe um bocadinho mais. Desempenha mais, tenha mais performance mediática e, portanto, também se puxa mais por ela para falar, etc. Aquilo, do ponto de vista de transmissão de conhecimento sobre o que é que aquelas pessoas tiveram a fazer naqueles 5 anos, é fraquíssimo e, portanto, é natural que, se as apostas forem apenas essas, as pessoas não chegam a compreender o que é que os eurodeputados fazem. É por isso que eu acho que é importante, dentro do possível, e cada um tem a sua estratégia, não é? Que também seja o próprio eurodeputado, a um nível mais pequenino, nível local, regional, tentar chegar, seja através das plataformas digitais, dos órgãos de comunicação locais, tentar chegar à sua população. Não lhe parece que os eurodeputados, nesse aspecto, têm feito um melhor trabalho, por exemplo, do que os deputados a nível nacional? Ou seja, a mim dá-me a impressão que mais facilmente alguém em Braga reconhece quem são os eurodeputados eleitos pelo distrito do que propriamente os deputados à Assembleia da República. Isso deve-se também pelo trabalho que vocês desenvolvem mais localmente. Eu suponho que parte da resposta seja essa. De facto, há aqui um empenho em estarmos presentes nos órgãos de comunicação locais, em estarmos presentes na sociedade sempre que nos é possível, porque lá está, depois cada um também tem, até o facto de estarmos em diferentes comissões, as próprias comissões às vezes têm temáticas que podem ser mais ou menos apelativas para determinadas regiões. Eu acho que até estou, por exemplo, no meu caso, na Comissão da Agricultura, uma comissão com bastante interesse para a nossa região, apesar de tradicionalmente não ser vista, até mesmo pelos eurodeputados, como uma comissão apetecível. Só para ter uma ideia, eu sou, no meu grupo político, a única que está na Comissão da Agricultura como membro efetivo. E neste momento, na Comissão do Desenvolvimento Regional, que é uma outra terceira comissão em que eu estou, há apenas 2 portugueses. Eu e um eurodeputado do outro grupo, que não é aqui do nosso distrito, e os 2 como suplentes, que eu até acho isto dramático, não é? Os 2 porque, enfim, temos na mesma capacidade de discussão, mas não temos capacidade de decisão porque o suplente não vota. Mas porquê? Porque tradicionalmente são aquelas comissões, mesmo as pescas, por exemplo. As pescas, como é que é possível? Não são apelativas, porque o mais apelativo são as AFEDs, são as Comissões dos Direitos Humanos, são as Comissões da Política Externa, a Comissão do Ambiente, por exemplo, do Ambiente e da Saúde, cresceu imenso nos últimos tempos e, portanto, a agricultura aqui não é muito fashion, mas eu acho que até, deste ponto de vista, estou num conjunto de comissões que são muito relevantes para o nosso distrito e, portanto, isso também acaba por disputar um bocadinho de atenção, às vezes, dos órgãos de comunicação. Agora, o resto da resposta também não lhe posso dar, porque no caso dos deputados à Assembleia da República, para já são mais. Sim, portanto, é mais complicado. Mas eu acho que há sempre tempo e oportunidades, todo o tempo é tempo de se fazer algo novo. Por exemplo, de se criar uma estrutura, uma certa regularidade, por exemplo, num fórum mensal ou trimestral, em que os deputados possam trazer à sua população propostas do que estão a discutir na Assembleia da República, etc. E, se calhar individualmente, muitos deles já vão fazendo esse trabalho também, e também precisa de ser divulgado, porque também tenho que dizer isto. O que é que eu noto muitas vezes? Que quando um jornal, ou um rádio, ou, enfim, um órgão de comunicação local mostra uma peça sobre um determinado deputado que está a fazer algo importante, tem uma proposta na Assembleia, às vezes as pessoas também dizem, olha, cá está este a publicitar-se, a autopromover-se. Portanto, também é preciso perceber e que o cidadão perceba
que não é tanto uma questão de autopromoção, muitas vezes não será... É preso por ter cão, preso por não ter. Exatamente, quer dizer, a pessoa tem que se expor ao escrutínio público, claro. nós temos que apresentar aquilo que estamos a fazer. Isto é democracia. Exatamente, e portanto temos que divulgar, e isso não é necessariamente o estar ali a tentar publicitar-se ou autopromover-se dentro do seu partido. Enfim, haverá com certeza espaço para múltiplos objetivos, mas um dos objetivos às vezes é genuinamente mostrar o que se anda a fazer, claro. E isso também deve ser valorizado e deve ser respeitado. É importante. Regressando agora um bocadinho outra vez à Europa, apesar deste desconhecimento, mas que na realidade vemos que há imenso trabalho a fazer-se, a Europa tem muito mais impacto no nosso dia-a-dia do que aquilo que às vezes nós imaginamos ou que nos envolvemos, não é? Não, tem mais impacto do que aquilo que é palpável, provavelmente, não? A Europa está presente de muitas formas. A União Europeia está presente, seja nos apoios financeiros que nós encontramos depois em projetos que são visíveis, são palpáveis, na remodelação de uma escola, na recuperação de um edifício histórico, na construção de uma estrada, e depois está presente também noutras dimensões mais imateriais, no apoio que é dado a um projeto cultural, por exemplo. As pessoas às vezes não reparam, mas se forem depois lá ver os fundos, a presença dos fundos comunitários, eles estão muitas vezes lá através daquilo que é depois a sua tradução nacional. Portanto, a tradução nacional, que tem por um lado uma componente do Estado e depois tem a componente dos apoios financeiros da União Europeia para projetos de dança, de recuperação de cantares e de tradições culturais locais, para apoiar grupos de teatro, para apoiar projetos de inclusão social das pessoas mais fragilizadas da sociedade. Está mesmo presente, se nós estivermos atentos, está em muitos projetos, sejam eles materiais, visíveis, físicos, edifícios, seja depois nesta dimensão imaterial. E depois também está presente de uma outra forma, que eu acho que é muito, muito impactante, que é na formatação, no desenho do nosso quadro jurídico, o nosso quadro legislativo em muitas matérias do nosso dia-a-dia. Coisas tão simples como, por exemplo, recentemente as pessoas começaram, por exemplo, a dar-se conta de que começam a desaparecer as palhinhas de plástico, os cotonetes, e que começa a haver a introdução de novos produtos mais sustentáveis, de materiais reciclados, de materiais que não têm tanto impacto poluente, porque tudo tem um impacto, infelizmente, na natureza. Ora, por detrás está uma diretiva comunitária para a redução dos plásticos de uso, para a eliminação dos plásticos de uso único, aquele plástico, o saquinho do supermercado em que vem 2 maçãs e que depois vai logo para o lixo porque já não tem mais utilidade nenhuma. Portanto, é uma diretiva que vem de 2018, se não me engano, que tinha um prazo de transição, de transposição para a lei dos Estados-membros até, se não me engano, 2020, que entretanto depois teve ali uns atrasos, eu julgo que até 3 de julho de 2021, devido à pandemia, porque, enfim, havia impactos no mundo da restauração, etc. E hoje em dia as pessoas já se dão conta de que é muito normal, por exemplo, num café, num bar, encontrarem palhinhas de bambu, ou de cartão. Também podemos questionar os impactos ambientais de tudo isto, porque é como eu digo, não há aqui bela sem senão. Talheres de madeira, por exemplo. Esta transformação de hábitos, de hábitos tão pequeninos do nosso dia-a-dia, tem a ver com um quadro legislativo que, por sua vez, é estimulado por um quadro que veio da União Europeia. E isto está presente em muitas questões de higiene e segurança no trabalho, questões de sustentabilidade ambiental, enfim, as pessoas nem se dão conta disso. Agora, eu também costumo dizer o seguinte: a Europa não é só dinheiro e a Europa não é só regras, não é só diretivas que têm que ser cumpridas. É muito mais do que isso, muito mais, e deveríamos todos saber reconhecer a importância dos valores da democracia, do respeito pela diversidade cultural, etc. Mas, do ponto de vista muito pragmático, eu também digo, se é pelo lado do dinheiro, se é pelo lado material e se é pelo lado das regras que as pessoas conseguem reconhecer a Europa, que seja, quer dizer, o que eu acho é que é importante que as pessoas no seu dia-a-dia, não têm que estar sempre a consciencializar estas coisas, não é? Mas que tenham um mínimo de consciência de que a Europa está mesmo presente
e está presente para a defesa dos seus interesses enquanto consumidor, está presente na defesa do meio ambiente, está presente na defesa dos agricultores através da sua política agrícola comum e depois está presente, de facto, neste apoio financeiro fundamental que permite alavancar muitos projetos em Portugal e no resto da Europa. Portanto, o que eu acho também é que todos nós temos que fazer um bocadinho a pedagogia desta presença da Europa. Não é só um eurodeputado. O eurodeputado está lá há 5 anos, é aquela pessoa, depois, enfim. As escolas, as empresas que às vezes tanto criticam a União Europeia, etc., mas que também não dispensam o financiamento da União Europeia aos seus projetos, as instituições, as universidades, as autarquias, devem todas participar neste esforço de mostrar a presença da Europa. E eu diria assim, isto não é nenhum favor, mais uma vez, não é estar aqui a publicitar a Europa como se fosse uma espécie de grande patrocinadora da economia. Sim, às vezes não é? tem essa ideia. Uma grande patrocinadora. Então vamos aqui publicitar o nosso patrocinador, o nosso benfeitor. Não é, se há de facto uma presença concreta da Europa nestas dimensões que eu referi, e se elas são importantes para a riqueza ou desenvolvimento de tantas regiões, isso deve ser comunicado de uma forma muito transparente às populações, portanto, sem qualquer problema. E, além disso, eu acho que essa pedagogia deve ser acompanhada da tal outra que é fundamental, que é demonstrar que esta Europa que nos ajuda na construção da nossa escola ou na recuperação do nosso monumento histórico, não interessa, é uma Europa de valores democráticos, que respeita os direitos individuais, que respeita os direitos humanos. Isto é diferente de estarmos aqui a ser patrocinados pela China. Porque se a lógica é sermos patrocinados por alguém, também podíamos ser aqui patrocinados pela Rússia, pela China, pela Turquia de Erdogan. Aí a importância dos valores, da democracia. Exatamente. Este projeto que está aqui por detrás, que é o da União Europeia, é um projeto de paz, é um projeto de conciliação dos povos, de democracia, de liberdade, de respeito pelas diferenças que todos nós temos, de promoção da igualdade de género e, portanto, o que nós verificamos também é que há países que por eles sozinhos, ótimo, têm conseguido fazer já um grande percurso do ponto de vista, por exemplo, das questões da igualdade de género. Portugal, por exemplo, em matéria legislativa, de quadro normativo e até mesmo em determinados comportamentos, tem feito um progresso notável e que fica muito à frente daquilo que se vê noutros Estados-membros. Mas o que a Europa tem feito, não é nivelar por baixo, como muitas vezes se diz, é criado as circunstâncias para que todos estes 27 Estados-membros realmente façam esta aposta, por exemplo, nem que seja por obrigação em algumas circunstâncias, nas questões da igualdade de género. Ou seja, se não estivéssemos no contexto da União Europeia, nós veríamos ainda maior disparidade em muitas políticas públicas, com países muito avançados num determinado assunto e outros países que simplesmente não fariam aposta nessa ideia, nesse dossiê. Portanto, a Europa também ajuda a harmonizar, no fundo, aquilo que são políticas públicas voltadas para estes valores fundamentais. E eu acho que isto também deve ser explicado e demonstrado às pessoas. E que não é uma gestão fácil, porque a Europa também quer sempre que sejam respeitadas cada uma das várias democracias, apesar de, não quero aqui catalogar democracias, mas sabemos que há formas diferentes de implementar as políticas em cada país e há um certo respeito por essa implementação. Há várias coisas políticas por essa Europa fora e a Europa também tenta equilibrar isto tudo, não é? Sem dúvida. E não deve ser um trabalho fácil. Isabel, nos últimos anos acho que já se tem começado outra vez a recuperar esta ideia, não entrando nesta questão da regionalização, não é isso que eu quero entrar, isso não é assunto para debatermos, pelo menos hoje, mas as regiões têm vindo nos últimos anos a recuperar algum terreno que foi perdendo, ou seja, há 30 ou 40 anos atrás havia uma ligação profunda a estas regiões, o país estava bem delimitado, depois algumas delas desapareceram, agora nós voltamos a ter aqui uma relação mais próxima com estas regiões. O Minho, por exemplo, falando do nosso território, nos últimos
10 anos, provavelmente, tem vindo a crescer a nível de posicionamento, notoriedade, a própria ligação das pessoas à região. Penso que hoje se torna mais, que é diferente, as pessoas são mais orgulhosas da sua região. A Europa olha para o seu território como um território dividido, ou um território de regiões. Não quero entrar no dividido, porque o dividido parece que há aqui uma barreira, não é isso, mas olha para esta superfície como algo, como uma manta dividida por regiões. É assim que se olha, ou mais por países? Isto é uma dúvida. São duas questões diferentes. Em primeiro lugar, a questão da recuperação do espaço, digamos, das regiões. As regiões, elas estão sempre no seu espaço. Portanto, elas existem sempre. Aquilo que vai mudando ao longo dos tempos é a relação que nós vamos construindo. E às vezes há momentos em que é uma relação mais adormecida, mais problemática, por várias razões. Portanto, o nosso percurso enquanto sociedade, no caso português, durante todo o século XX, explica em determinados momentos difíceis da nossa história, se calhar um certo afastamento que as pessoas tiveram das suas regiões, por associá-las muito a uma ruralidade que, por sua vez, era para elas tradução de estagnação social, tradução de fome, tradução de miséria. Felizmente que houve uma transformação radical da nossa sociedade desse ponto de vista, e aqui a nossa democratização e depois a entrada para a União Europeia, enfim, foram momentos importantes desta transformação. E, portanto, aí também encontramos uma nova relação das pessoas com os seus territórios, com as suas regiões. E isso também tem a ver com uma nova imagem da ruralidade que cada vez mais se associa a uma identidade, mas uma identidade num sentido positivo, não uma identidade que tem que se afirmar por contraponto a outras identidades, porque isso enfim leva a conflitos, etc. E nós felizmente não temos nada disso, não temos nada disso, até historicamente não temos, e portanto não vale a pena inventar aquilo que a história sempre nos salvaguardou. E, portanto, vai havendo um aproximar também, uma transformação desse olhar sobre a ruralidade, que deixa de ser significado ou sinónimo dessa pobreza, etc., e passa a ser um significado de raízes, de uma relação salutar com a identidade ancestral, passa a significar também a possibilidade de inovação, passa a significar um retomar de relações pacíficas, eu diria, com a natureza, porque nós também ao longo do século XX tivemos uma relação muito tensa com o meio natural, ainda muito moldada essa relação para aquilo que era uma ideia do que era o progresso, do que deveria ser o progresso, e o progresso aqui era visto como sempre contrário à presença do meio natural, porque implicava a sua artificialização, implicava a sua transformação. Portanto, tem a ver, enfim, também com essa caminhada. A forma como a Europa nos olha é, em parte, portanto, isto não é uma resposta única, em parte é o modo como nós nos apresentamos à Europa. E eu julgo que aqui também tem havido um grande investimento das nossas entidades políticas a nível local, a um nível nacional também, no sentido de ajudar, e obviamente aqui as entidades empresariais, as nossas instituições, no sentido dessa promoção da imagem do nosso país. A Europa não olha para nós, ou pelo menos eu, no contexto do Parlamento Europeu, não me apercebo que haja esse olhar para nós como uma região, olham para nós como um país, mas entendem as especificidades do nosso país. Agora, esse entender das especificidades, daquilo que são mais as necessidades do Norte, ou mais as necessidades a Sul, ou as necessidades das nossas regiões ultraperiféricas da Madeira e dos Açores, depende muito também do discurso que nós levamos, não é? Porque somos nós que temos também essa obrigação de chamar a atenção para determinadas especificidades do nosso território. Um discurso que eu acho que é muito importante no contexto do Parlamento Europeu é no sentido do reforço da coesão territorial dentro dos Estados, mas também entre os próprios Estados. Porque aí reconhece-se que ainda há muito trabalho a ser feito, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Aliás, ainda há cerca de 2 semanas, enfim, coisa mais coisa menos coisa, foi apresentado o 8º relatório da Comissão, pela nossa comissária Elisa Ferreira, portanto a Comissão responsável pela política de coesão regional,
E aquilo que efetivamente nós verificamos nesse 8º relatório para a política de coesão é que houve um extraordinário avanço em muitas regiões, por exemplo, do sul da Europa nos últimos anos, mas depois há ali um ponto de uma espécie de estagnação. Há um ponto em que parece já não haver capacidade interna dos próprios países em eles mesmos alavancarem o desenvolvimento, que pode ser potenciado também pela própria União Europeia. Isso é um problema de reflexão nacional para esses países, certamente, mas mostra também que, de facto, persistem grandes diferenças, grandes divisões entre os países do Sul, as regiões do Sul, as regiões do Leste e a Europa, que nós chamaríamos mais uma Europa do Norte, uma Europa Central. Portanto, essas divisões permanecem. Portanto, uma coisa é falarmos daquilo que são as naturais divisões, nem gosto de falar em divisões, a natural diversidade das regiões. Isso, nada a dizer. Outra coisa é estarmos a falar aqui em gaps, em, digamos, clivagens sociais e económicas que ainda persistem e que se vão acentuando, inclusivamente, em algumas regiões europeias. E isso é contrário ao próprio projeto europeu. Portanto, é uma coisa, enfim, estávamos para outra reflexão, mas não deixa de ser uma ironia que a política de coesão, que pretende precisamente ajudar à convergência territorial, à convergência de desenvolvimento dentro e entre países da União Europeia, acaba neste caso até por ter um efeito quase contrário. Porquê é que eu digo isto quase contrário? Porque, de facto, quando depois não há capacidade dos próprios Estados em se associarem à alavancagem que é permitida pelos fundos europeus, portanto, não há essa capacidade de criação de riqueza a nível interno, isso compromete o próprio esforço também que é feito pela política de coesão. E, além disso, isto é de facto algo que tem que ser contrariado e que é reconhecido por todos como algo que tem que ser contrariado. Há uma tendência cada vez maior para serem as grandes cidades a aglutinarem essa capacidade de investimento, não é? Portanto, de crescimento económico, no fundo funcionam como economias de escala, e uma menor capacidade do espaço rural. Portanto, eu diria que no futuro imediato, uma das nossas preocupações a nível europeu está em conseguir que o mundo rural tenha a mesma capacidade, uma capacidade semelhante de captação de investimento, de atração de investimento que tem o mundo urbano. E, portanto, aquela ideia peregrina que havia há 20 e tal anos, 20 e poucos anos, de que quanto mais fortes fossem os centros urbanos, melhor seria para o mundo rural, porque depois os próprios centros urbanos funcionariam como pivôs de desenvolvimento que chegaria ao mundo rural através de mão de obra, etc., de oportunidades de emprego, etc. Isso verdadeiramente não aconteceu. Ou não aconteceu da forma desejável. E, portanto, temos cada vez mais os centros urbanos com os seus problemas, que são também enormes, como sabemos, grandes exigências do ponto de vista da mobilidade, da sustentabilidade ambiental, da inclusão social, do diálogo intercultural entre comunidades, portanto tem os seus próprios desafios, mas depois temos um mundo urbano que se sente o mundo rural, cada vez mais afastado daquilo que é o projeto europeu, e isso tem que ser rapidamente contrariado a bem do próprio projeto europeu enquanto projeto de democracia. Mas como é que nós vamos conseguir chegar aí? Ou seja, tornar o mundo rural tão forte que vá discutir com as grandes metrópoles a mesma capacidade de investimento? A Europa, neste caso a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, pois seguramente o Conselho também será chamado a este processo, tem em vista, enfim, dar o seu contributo para que isso aconteça. E, em particular, a Comissão Europeia, em 2021, em julho de 2021, lançou aquilo que é a sua visão de longo curso, de longo prazo, para um mundo rural até 2040. E, portanto, eu neste momento, inclusivamente, estou como relatora do relatório de iniciativa no Parlamento Europeu para esta comunicação da Comissão e, portanto, todo o meu trabalho está a ser desenvolvido muito na base deste olhar crítico para essa visão
E o que essa visão preconiza e no fundo procura, e que depois nós temos que complementar e temos que melhorar, porque ela também tem lacunas, é precisamente criar instrumentos que reforcem a capacidade de resposta do mundo rural àquilo que são os seus problemas já identificados, porque esses já estão identificados há muito tempo. As questões do despovoamento, da desertificação, o envelhecimento das populações que ficam, as questões do impacto ambiental, das alterações climáticas, que são cada vez mais impactantes, as questões da falta de conectividade nas zonas rurais. Por exemplo, este relatório, este 8º relatório de que eu estava a falar, que foi apresentado sobre a política de coesão, mostra que só 2 em 3 residentes nas áreas urbanas é que têm acesso ao mundo digital, ao 5G, etc. Mas não... Urbanas ou rurais? Não, calma. Urbanas. Só 2 em 3, como se fosse uma coisa dramática. Mas depois, no caso das rurais, dizem só 1 em 6. Portanto, tudo aquilo que nós vemos de dramático e problemático no mundo urbano é mais acentuado ainda no mundo rural. Fala-se do envelhecimento, vai haver um envelhecimento acentuado em toda a Europa, mas é no mundo rural onde ele vai ser maior. Fala-se nos problemas de conectividade, é no mundo rural que eles mais se fazem sentir. Falam-se nos problemas das alterações climáticas, é logo no mundo rural que elas se fazem sentir mais. A seca... Enfim, até porque é no mundo rural que nós encontramos atividades estruturantes desse mundo, como a agricultura, e, portanto, logo à partida é a atividade que mais sofre com as alterações climáticas. O rendimento per capita no mundo rural é, em média, 70%. Daquilo, é 70% da média da União Europeia, portanto está sempre abaixo daquilo que nós podemos encontrar numa grande metrópole, etc. Portanto, o mundo rural tem estes problemas e o objetivo desta visão e, obviamente, do relatório que eu estou a realizar, portanto, todos nós estamos aqui a tentar dar este contributo, é apresentarmos instrumentos que possam, de alguma maneira, capacitar o mundo rural. Por exemplo, esta visão da Comissão, a sua comunicação, apresenta a importância de um pacto rural, que, aliás, a Comissão pretende que ele seja lançado e firmado nos próximos meses, em junho ou julho, se não me engano. Que também lá está, vale o que vale, porque se for um pacto rural para ser igual ao pacto urbano, no fundo é uma declaração de intenções entre as principais cidades, os estados, etc., ou, neste caso o meio rural, e depois fica-se por ali. Portanto, o que se pretende também é que estes instrumentos não sejam meramente retóricos. Por exemplo, não seja um instrumento muito importante é o rural proofing. O que é que isto significa? É a introdução em todos os processos de decisão, quando se está a construir uma determinada política pública, de uma lente rural, ou seja, é ter uma perspectiva, uma dimensão do impacto rural que esta medida, que esta política vai ter. E isto não é fácil de implementar, mas é muito importante. E, portanto, o rural proofing vai nesse sentido. Mas ele tem que ser implementado, porque esta ideia já vinha de trás da Declaração de Cork, de 2016, e nunca foi implementada. Portanto, ideias e instrumentos e tal, não faltará. Temos é que os implementar. O outro também que será muito importante, a criação, obviamente, de um plano de ação com medidas muito concretas que possam estimular o meio rural. Uma ideia que é transversal a tudo isto é a ideia do empoderamento dos agentes locais. Portanto, esta ideia de que o que quer que tenha que ser feito vai necessitar, sobretudo, que sejam as pessoas que estão no local, que estão nos territórios, a implementá-las. Isso significa que elas têm que se sentir parte integrante dos processos, não apenas de consulta, mas dos processos de decisão política, de implementação dos projetos, e têm que se sentir empoderadas, elas têm que sentir que se apropriam de alguma maneira destes processos aos quais elas são chamadas. Portanto, é a ideia do place-based solutions, ou seja, não há uma solução-chave na mão para toda a Europa. Qualquer medida que seja, ou qualquer apoio, qualquer projeto que seja implementado, tem que ser avaliado em função das especificidades de um determinado território. E, portanto, tem que ser desenhado para aquele território. E quem é que o pode desenhar? Quem melhor o pode desenhar são aqueles que trabalham nesse e esse território. Portanto, não são às vezes as autoridades nacionais, não são seguramente autoridades europeias, são os agentes locais e regionais que melhor conhecem essa diversidade. Portanto, há aqui, eu diria assim, há aqui uma oportunidade política muito importante de discutirmos o mundo rural. Esta comunicação da Comissão e aquilo que nós vamos assistir no futuro, do ponto de vista do mandato do Parlamento Europeu que está agora a desenhar-se,
Serão contributos, no fundo, através das propostas destes instrumentos, do Pacto Rural, do Observatório Rural, do Mundo Rural, serão da criação de um kit, por exemplo, que se está a pensar, um kit importante, uma espécie de manual de instruções sobre como aceder aos fundos comunitários. Bom, tudo isso tem o seu interesse, mas mais que tudo, é importante certificarmos que eles de facto são implementados, que não sejam coisas também, por exemplo, o handbook que a Comissão propõe, aquilo tem pouca utilidade. É muito mais interessante que possa ser uma espécie de simulador em que a pessoa, as entidades que estão a imaginar um projeto, possam logo à partida saber quais serão os programas mais interessantes para os quais nós podemos direcionar a nossa candidatura. Porque também as pessoas também se queixam muito disso, que é a falta de sinergias, a falta de articulação entre fundos, o não saber como fazer, porque as oportunidades estão aí, mas como é que fazem? Exatamente qual será o programa mais interessante aqui para apoiar o meu projeto e como é que eu faço isso? E isso é algo que tem que ser melhorado, que pode ser melhorado já, não é preciso estar à espera do próximo quadro comunitário de apoio 2027, e portanto há muito que pode ser feito no imediato para tentarmos empoderar o mundo rural. Eu não diria que é torná-lo já igual ao mundo urbano, o objetivo será obviamente capacitá-lo dessa maneira, mas eu até seria mais modesta para ser eficaz, que é garantir que, de facto, nós não perdemos esta oportunidade de ajudar o mundo rural a alavancar os seus projetos de uma maneira muito mais forte, porque o mundo rural não pode ser adiado, ele não pode ficar à espera de mais tempo. Nós vemos por toda a Europa cada vez mais a desertificação destas regiões rurais, vemos a penetração dos discursos de extrema-direita, enfim, que pretendem precisamente explorar aquilo que são sentimentos de abandono e de descontentamento destas populações e, portanto, não podemos permitir que isto alastre e é preciso agir agora. Isabel, quando um eurodeputado se prepara para estas discussões no Parlamento sobre a sua região, e a Isabel aqui está também nesta representação de região, é preciso um conhecimento muito profundo dessa mesma região, senão como é que vamos... É preciso um conhecimento. Eu humildemente me apresento como alguém que estuda todos os dias. Também não me custa nada, porque eu, como professora, é defeito de profissão. Eu não conheço um bom professor, e aqui modéstia à parte, um bom professor não conheço nenhum que não estude, que não seja um eterno estudioso. Portanto, estamos sempre a aprender e o estar aqui neste contexto obriga-me a aprender, a estudar continuamente, porque eu não venho desta área, portanto, eu não tenho um background ligado à agricultura, no sentido de, por exemplo, ser uma engenheira agrónoma, ou uma engenheira do ambiente, ou bióloga marinha, portanto, não são as minhas áreas de especialização, de maneira alguma, eu venho da área da ciência política e da sociologia. Agora, também devo dizer que a área da sociologia é uma das mais importantes, e também aqui é a ciência política, mas a da sociologia eu noto muito em particular quando falo com os agentes no terreno, que esta dimensão muitas vezes falta para um outro entendimento daquilo que são abordagens técnicas ao terreno. Mas isto levava-nos a uma outra conversa, mas é muito interessante verificar como a leitura sociológica e histórica também é tão importante nestas questões, quando estamos a falar de território, porque estamos a falar de pessoas. Exatamente. E, portanto, eu tenho que estudar naturalmente uma dimensão mais técnica, que se prende com as questões agrícolas, das alterações climáticas, a necessidade de adaptação das técnicas agrícolas, a necessidade da implementação de inovação tecnológica. Enfim, portanto, faço um acompanhamento dessas leituras mais técnicas, por assim dizer, e das leituras mais políticas. Política aqui no sentido de compreender como é que nós, enquanto sociedade, enquanto polis, conseguimos responder a estes desafios, a estas dificuldades que as pessoas que estão no mundo rural, sejam agricultores, produtores, sejam outras pessoas, sentem. Portanto, é um trabalho contínuo de estudo, de preparação, de escuta ativa, de ir ao terreno falar com as pessoas. Quer dizer, não há melhores professores nisto do que irmos ao terreno, escutar os agentes locais, as suas preocupações, as suas dificuldades, para ver se identificamos padrões de dificuldades, mas também padrões de boas práticas que possam, de alguma maneira, serem permutadas, possam, digamos, serem transversais aos territórios, e isso só indo ao território.
Foi uma das dificuldades neste mandato que eu estou a realizar em virtude da pandemia, do Covid-19, porque de facto limitou-nos muito a presença no terreno. Essa presença nunca deixou de ser feita através das reuniões online, mas é evidente que há aqui toda uma dimensão que se perde e que nós, obviamente, temos que recuperar. Exato. A Isabel, neste retomar de volta ao mundo rural, ao seu território, está a criar aqui um projeto diferente de o fazer. Quer nos falar um bocadinho sobre este novo projeto que está neste momento a desenvolver e que em breve teremos conhecimento? Sim, eu e a minha equipa estamos a criar um projeto que se chama Território Convida, que convida a conhecê-lo, a ouvi-lo, a escutá-lo, mas também o território convida, que efetivamente tem pessoas, tem projetos, tem ideias, que está a avançar para o futuro. Muita ideia de mostrar o nosso território, o nosso espaço rural e também os nossos espaços, a nossa geografia de baixa densidade, mesmo quando ela está naquela posição de não ser exatamente rural, mas também não faz parte dos grandes centros urbanos. O nosso objetivo, dizia, é mostrar que efetivamente há todo um mundo de ideias excelentes, de inovação e há toda uma vitalidade e um dinamismo que estão a acontecer. Eu acho que também é muito importante passar esta mensagem, dar a conhecer, se calhar, projetos que são menos noticiados, menos falados, porque também temos que sair da caixa e sair daquilo que são os mais fáceis de abordar, mas sobretudo passar esta mensagem positiva de que realmente o nosso mundo rural, apesar de muitas vezes dizermos que é um mundo que está em crise, que pode desaparecer, e ele tem ao mesmo tempo uma vontade tão grande de viver, de continuar a viver, de se reinventar, que isso para nós tem que ser mesmo a maior das mensagens, no sentido de que temos que fazer tudo para o ajudar, porque a vontade é enorme e de facto quando vamos ao terreno nós encontramos jovens, encontramos mulheres empreendedoras com projetos interessantíssimos que fazem aqui uma conciliação que me parece muito importante em muitos casos, que é de irem buscar saberes tradicionais, formas ancestrais de fazer as coisas, mas depois de lhes dar uma nova roupagem uma nova capacidade de resposta às exigências atuais através da inovação, através da ajuda da ciência e da tecnologia. E, portanto, mostrar aqui também, e sobretudo neste território onde nós nos encontramos, que é um território de minifúndio, mostrar a viabilidade económica e social do minifúndio, a qual não tem de passar pela sua transformação, não tem que passar pela sua eliminação, como durante séculos se equacionou. Portanto, via-se sempre o problema da sobrevivência económica como um problema do minifúndio, como algo decorrente da sua própria estrutura de minifúndio. Mas o objetivo também aqui é mostrar que há hoje em dia toda uma panóplia de bons exemplos que nos mostram que ele pode sobreviver na sua estrutura e ser rentável. Depende muito, de facto, das técnicas, das práticas que lá são implementadas, depende dos projetos que se querem criar e esses projetos diferenciam-se muitas vezes pela qualidade, pela sua excelência, é isso que lhes traz o valor acrescentado e não tanto, obviamente, pela quantidade. Portanto, se nós formos para aquela lógica de que o minifúndio nunca será competitivo porque ele nunca terá capacidade de concorrer em termos de quantidade com uma estrutura de latifúndio, vamos dizer assim, quer dizer, não vamos a lado nenhum. Agora, nós temos que ver aqui o minifúndio como algo muito mais, é muito mais do que uma pequena parcela de terra, que às vezes tem 1 hectare, muitas vezes tem meio hectare e muitas outras vezes tem até menos de meio hectare. É preciso vê-lo por toda a sua riqueza cultural, a sua riqueza, quando eu digo cultural, mesmo ligada às pessoas da terra. É preciso vê-lo também na capacidade que tem de implementar práticas de sustentabilidade agrícola e que, portanto, são muito mais compatíveis com aquilo que são as exigências ambientais do futuro. Portanto, há outras formas, no fundo, de equacionar a rentabilidade, a viabilidade económica e social de um projeto de minifúndio que não tenha de passar pela questão da quantidade daquilo que se produz, até porque cada vez mais o que importa é a qualidade. E o respeito pela natureza, pela sazonalidade, por exemplo. Não? Exatamente, pela sazonalidade. Isso também implica um trabalho depois, que é o de educar o paladar, o gosto e os comportamentos de consumo dos nossos cidadãos, porque muitas vezes as pessoas
sabem ou até conseguem compreender a importância das cadeias curtas de abastecimento, que aliás é algo muito falado na estratégia do Prado ao Prato, e portanto compreendem a importância desta relação de proximidade entre o produtor e o consumidor, mas depois, por exemplo, ainda não estão muito preparadas para aceitar a sazonalidade dos produtos e querem o morango em fevereiro ou coisa do género, e querem a alface em janeiro, e portanto educá-las para a sazonalidade, e eu diria assim, fazê-las reencontrar-se com a sazonalidade, porque noutros tempos as pessoas não conheciam senão a sazonalidade, porque não havia outras formas. Voltarem aos mercados municipais. Exatamente, portanto é todo um percurso que tem que ser feito e que vai sendo feito. Neste território com vida que nos fala, é apenas o Minho ou é mais alargado? Não, o nosso território com vida pretende, pelo menos numa primeira fase, andar por todo o Minho, portanto desde o Alto Minho até aqui ao nosso Minho, portanto por todo o Minho, andar pela região do Douro e andar também por Trás-os-Montes. Trás-os-Montes que eu diria, das questões também fica um bocadinho esquecido, enfim, não tem grandes oportunidades, por exemplo, de estar presente nestas questões, até mesmo do ponto de vista da presença no Parlamento Europeu, não é? Mas enfim, e depois o meu objetivo, vamos ver como é que isto decorre, como é que isto se concretiza, como é que isto evolui, seria inclusivamente sair destes 3 territórios e vermos um pouquinho mais, porque um eurodeputado é eurodeputado do país todo, portanto, ver um bocadinho mais também outras realidades do mundo rural nas Beiras, por exemplo, no Algarve, mas eu tenho muito o ensejo de ir àqueles espaços que são menos valorizados. Aqueles que não nos ocorrem como sendo óbvios quando pensamos naquilo que é a capacidade de resposta do mundo rural. E, portanto, tentar aqui também um bocadinho mostrar... Dar voz, provavelmente. Dar voz, exatamente. Dar voz aos que têm menos voz. E como é que nós vamos ter acesso a este roteiro? Como é que podemos acompanhar este roteiro? Este roteiro vai ser anunciado muito em breve. Portanto, o roteiro, ele integra depois um podcast que estará também disponível nas redes sociais, mas nós temos aqui sobretudo uma parceria muito interessante com a Antena Minho e com o Correio do Minho, e portanto vamos ter depois num espaço da Rádio Antena Minho e também do Jornal Correio do Minho a presença do nosso território com vida. Portanto será um programa com uma periodicidade portanto regular, em que as pessoas poderão acompanhar tanto na rádio como depois ver uma reportagem mais alargada no jornal, e depois obviamente que haverá toda uma divulgação também através das nossas plataformas digitais, e será essencialmente esta a forma de divulgação que está planeada neste momento. Isabel, uma última pergunta, porque temos que terminar, o programa está quase a terminar. O que é que um território ganha tendo um eurodeputado que o defenda, que o conheça, que o leve até à Europa? Eu acho que, até de uma forma muito orgânica, muito simples, ganha pelo simples facto que eu, saindo de um determinado território, neste caso saindo do Minho, é esta a experiência que eu levo quando tenho que pensar em exemplos que vou dar sobre o mundo rural, sobre as dificuldades do mundo rural, e portanto todo o meu trabalho enquanto eurodeputada na Comissão da Agricultura, mas também na Comissão das Pescas e na Comissão de Desenvolvimento Regional, é um trabalho muitas vezes inspirado por aquilo que é a minha realidade local. Não quer dizer, lá está, enfim, não sou uma deputada local, mas é inevitável, porque é a nossa experiência de vida e, portanto, até desse ponto de vista muito orgânico, eu consigo levar o Minho e fazer com que o Minho seja mais falado, seja mais discutido nestas 3 dimensões no contexto do Parlamento Europeu. E depois, eu acho que, enfim, todo aquilo que vai sendo o nosso trabalho, sempre que de alguma maneira também a comunicação social acompanha e ajuda a divulgar um relatório que é apoiado, que é votado em sessão plenária, enfim, isso nós somos sempre apresentados como a eurodeputada, eu sou a eurodeputada do Minho, etc. Então, eu acho que até destas formas muito simples às vezes carinhosas mesmo, de se referirem às pessoas, sim, não é? Acabam por fazer diferença. E de facto, eu procuro sempre ter presente aquilo que é a realidade da minha região,
porque obviamente que o objetivo de um eurodeputado é a defesa do projeto europeu, dos valores maiores da Europa, mas sem nunca prejudicar aquilo que são os interesses do seu país, os interesses da sua região. Portanto, eu acho que é inevitável que haja aqui uma tentativa de sintonia destes diferentes patamares. E, portanto, é uma dificuldade acrescida naquilo que é o discurso do eurodeputado, porque o eurodeputado não olha apenas para o nível europeu, como às vezes se pensa, mas é aí que está também a beleza do desafio de ser-se um parlamentar no Parlamento Europeu. É precisamente conseguir dar voz às nossas regiões, às nossas populações, e eu acho que, mesmo que de uma forma muito modesta, acabo por fazer esse trabalho. Isabel, muitíssimo obrigado. Acho que foi uma Obrigada, excelente conversa e clarificadora do trabalho que o eurodeputado pode fazer, mas também a mais-valia que a Europa traz para o nosso território. Hoje estivemos connosco a professora Isabel Estrada Carvalhais, eurodeputada. Veio-nos cá a falar um bocadinho sobre o que é que a Europa nos traz e nos promove todos os dias. Falou-nos também de um projeto que quer implementar no território, para conhecermos também um território com vida, como a Isabel acabou de dizer. Eu convido-vos a fazer exatamente isso, a aceitar este desafio, aproveitar este bom tempo que temos tido e visitar este território com vida, aproveitarmos os dias solenes que temos tido para conhecermos provavelmente um bocadinho melhor ainda o nosso território. Nós voltamos de hoje a 8 dias, já sabe, todas as sextas-feiras, depois do noticiário do meio-dia, aqui na Antena Minho. No domingo, em reposição ao domingo, à mesma hora, ou se não depois, em podcast, nas nossas redes sociais da Field Travel ou também no YouTube da Field Travel. Muitíssimo obrigado e até para a semana.